Bom dia, galera! Muito bom dia, muito bom dia. Deixa eu ligar o ar aqui, peraí. Olá, 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 olá. Bom dia, galera. Bom dia da Mamãe Fitness, Erika Marian. Mamãe, muito bom dia, mamãe. Lucas Pitmani, não dormiu, certeza. Certeza que não dormiu. Olha lá. Temos até Fábio Holder na live hoje. Johnny Martins, Alebumar, Chonatas Mieco, Eric Andreevski. Eric, disciplinado você, hein, velho? Porra, parabéns, mano. Olá, toda a galera. Bom dia, amor. Vem dar bom dia pro pessoalzinho aqui. Mexeu já? Sim, mas Olha que pijama estiloso dessa moça aqui, ó. bom dia, gente. Ô, amor, Bom dia, aqui. olha que maneiro aqui, ó. Maneiro demais, né? Muito. Vamos que vamos. Pessoal, vamos entrando, convida a galera. Já começamos. Começamos em 30 segundinhos. Vamos que vamos? Cafezinho. Quem tá com um cafezinho aí? Manda pra mim. Quem está com um cafezinho? Olha, Evaristo Costa. Fala, Evaristo. Amanhã que a gente se encontra, né, mano? Que a gente vai fazer o negócio. Isso aí. Muito bom. Vamos nessa? Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Quem fugiu correndo na mamãe, ela nem viu. Quando a Cá descobrir que o Tarantino tá aqui, olha só. Nossa. Quando a Cá descobrir que esse meliante tá aqui. Olha lá. Ele fugiu. Olha lá. Bom, vamos lá, vamos começar então aqui. É isso aí, nossas lives de manhã não são só conteúdo, também tem um pouquinho da nossa vida mesmo, né? Vamos nessa. Pessoal, hoje é o nosso nono episódio, o mandamento. Nono episódio, o mandamento. Um episódio muito interessante, muito importante, tá? Eu já quero começar com um aviso para vocês. Um aviso de que teremos um convidado hoje, certo? Temos um convidado hoje muito especial que vocês já conhecem, vou chamá-lo aqui. E aí eu quero abrir com umas reflexões assim que ele entrar já. Tá? Vamos lá. Cadê o meu amigo? Aqui, ó. Só você aceitar, meu amigo Dudu. Bom, Dudu, só aceita aí que eu já quero abrir com uma reflexão aqui pra você, hein? Cadê tu, Dudu? Cadê tu, Dudu? Tá dormindo? Shalom! Lehaim, mano. Cadê o nosso Lehaim? Cara, deve ter um pessoal dormindo, eu tô gritando, né? Ah, Dudu, você, hein, Dudu? Dudu.
ficou bilionário e falou: pra que eu vou aprender a usar o celular? Eu não quero aprender a usar o celular. Foda-se, eu sou dono de tudo. Vai, Dudu, aceita essa bagaça, Dudu. E, bom, então, enquanto o Dudu não entra, tá? Que já deve estar entrando aqui, que ele mandou um WhatsApp agora há pouco, aliás, confirmando até. Eu quero abrir com uma reflexão para vocês, que é a frase do dia, tá? Porque eu queria, na verdade, que o Dudu comentasse sobre isso, mas eu já vou iniciar então para não perder o tempo de todo mundo aqui só. A frase do dia, galera, é a seguinte: olha só, o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre em tudo o que diz. Você entendeu a diferença? O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre em tudo o que diz, né? E por que eu vejo isso, né? Eu tenho uma filosofia que eu li, eu não lembro se foi o Taleb, tá, que escreveu isso, mas com certeza que já veio de antes dele, né? Porque eu tinha lido um livro falando da origem disso, mas peraí, ué, o Dudu, cadê tu, Dudu? Mas eu tinha procurado sobre a origem disso e existe um conceito em que as pessoas elas são muito elas são levadas ao erro, induzidas ao erro pelo poder da comunicação, né? Então, veja só, eu me comunico bem, aprendi a me comunicar bem, logo eu tenho uma arma, né? Então, uma arma que eu posso influenciar as pessoas para um lado ou para o outro. Então, eu posso fazer cagada com isso, posso fazer uma coisa boa, né? Posso fazer cagada, porra, tá falando de Hitler, por exemplo, eu posso usar minha comunicação para isso. Eu posso usar minha comunicação para unir um povo, fazer uma coisa muito boa para a sociedade, né? Eu posso usar para as duas coisas. Dito isso, é... qual que é um erro que a gente comete? A gente entende que a pessoa que se comunica bem é aquela pessoa que tem o maior nível de habilidade. É a pessoa que tem o maior grau técnico de habilidade, né? Então você chega numa reunião, alguém chega e fala super bonito, e alguém chega e fala mais ou menos, geralmente você vai acreditar que essa pessoa que fala muito bonito é a pessoa que tende a ser a melhor profissional. Isso aqui num primeiro impacto, né? Sem você conhecer a pessoa muito mais a fundo. E, partindo desse pressuposto, qual que é o problema? O problema é que a gente acredita que o que sai da boca das pessoas é o que, de fato, define quem elas são. Mas um dos maiores aprendizados que eu tive na vida é julgue uma pessoa não pelo que ela fala, julgue uma pessoa pelo que ela faz, né? Julgue uma pessoa pelos seus atos. Então, a gente acha que a gente convive com alguém durante um dia inteiro no escritório, tá? E aí, tô esperando o Dudu entrar, tá, gente? Se deve ter algum problema, já entra aí. Eu tive uma reflexão em que a gente acha que passar o dia inteiro no escritório com alguém vai fazer a gente conhecer alguém. Então a gente passa 12 horas no escritório, por exemplo. Eu passo muito mais que isso, muitas vezes. Tem dia que tô chegando no escritório lá logo depois da live, saindo 10 horas da noite. Tem dia que não, tem dia que eu nem vou, né? Assim, quando a gente fica muito tempo no escritório e convive muito tempo com uma pessoa, a gente acha que a gente conhece as pessoas. Mas a gente não conhece as pessoas. Porque veja só, as pessoas, quando estão numa situação controlada, como num escritório, ou quando elas vêm na sua casa num churrasco, ou quando você sai com uma pessoa, né? Essas pessoas, elas não são conhecidas por você de verdade. Por quê? Porque elas estão no ambiente controlado. É muito fácil você ser uma pessoa normal e tranquila no ambiente controlado, tá? É muito fácil. Olha o Dudu aqui. É muito fácil você ser uma pessoa tranquila no ambiente controlado. Qual que é o difícil? O difícil é que existem peculiaridades. Bom dia, Boker Tov. Fala, Dudu. Tudo bom? Não é bom dia, é Boker Tov, né, mano? Boker Tov. Você ensinou, pessoal? Ainda não ensinei. Fala aí, o que é o Boker Tov? Boker Tov, pessoal, é isso que vocês estão vendo aqui atrás. Pessoal, olha o pôr do sol que bonito que eu quero mostrar para vocês. Posso? Pode, manda bala. Olha aqui atrás. Que lindo, cara. Olha. Quem acordou cedo merece. Boker Tov é bom dia, pessoal. Boker Tov em hebraico. Bom dia. Pô, tá mal de vista aí, Dudu. Caramba. Tá dando para ouvir?
Espera. Tá, perfeito. Tá me ouvindo? Calma, deu uma silenciada. Fala de novo? Tá me ouvindo? Então, agora sim. Perfeito. Ô, Dudu, deixa eu só terminar essa reflexão aqui. Continua, desculpa, te atrapalhei. Vou fechar só pra... Tá bom. Só terminar essa reflexão aqui. E aí, qual que é o problema, gente? A gente acha que a gente conhece alguém porque a gente convive muito tempo com a pessoa. Mas a gente não conhece uma pessoa pelo padrão dela. A gente só conhece uma pessoa pela exceção dela, tá? Então, por exemplo, uma vez a gente pegou e viajou, né? E aí teve uma pessoa que a gente conhecia bem, que era amiga, que era próxima. E aí aconteceu uma situação inusitada, tá? Uma situação inusitada, uma situação que, cara, que não costuma acontecer numa viagem. Aconteceu lá uma coisa que não costuma acontecer. E aí, nesse momento, como aconteceu uma exceção, aí a gente viu de verdade quem era a pessoa, como que a pessoa agia, né, naturalmente. Então, um aprendizado que você leva para você é, você só vai conhecer uma pessoa no momento da exceção. A pessoa, ela não é quem ela é para você pelo 99% dela. Ela é quem ela é de verdade pelo 1%. É sobre como ela lida com os momentos de estresse. Então, você tá com uma pessoa, então, linda, por exemplo, você tá o dia inteiro com essa pessoa, o ano inteiro. Só que, cara, essa pessoa, ela pode ser de tudo. Ela pode ser uma pessoa que rouba. Sabe nos filmes que a gente vê, que tem aquela pessoa que é o assassino, tem o estuprador, tem não sei o que lá? Ela pode ser essa pessoa nas outras horas e você nem sabe. Porque no ambiente controlado, ela só está mostrando o lado que ela quer te mostrar. E na exceção, na pressão, na porradaria, você tem problema. Então, aquela frase, né, que você conhece alguém quando você demite essa pessoa ou quando você separa e tudo mais, ela é verdade. Porque às vezes você tem uma vida de 20 anos com uma pessoa, você separa, a pessoa fala, quer saber? Vou te ferrar agora. Aí você fala, opa, caramba, então essa é quem é essa pessoa de verdade. E não que ela foi durante todo aquele tempo, num ambiente controlado. Então, assim, por isso que eu digo que o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre em tudo o que diz. Tá? Então, toma cuidado com a exceção das pessoas. Não acha que você conhece alguém por conviver muito tempo com a pessoa. E quando você passar por um momento de estresse, você vai sim poder dizer que você conhece alguém. Então, eu tenho alguns grandes amigos que, quando eu passei por momentos de muito estresse, me apoiaram e não fugiram. E nesse momento eu falei, putz, essas pessoas são minhas amigas de verdade e essas daqui só estavam comigo pela imagem que eu representava, tá? Então, aqui é o insight que eu queria abrir a live. Queria dar boas-vindas pro Dudu. Seja muito bem-vindo, Dudu. Shalom, obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal. Esse insight que você falou agora, posso pegar carona nele? Lógico. Fantástico, fantástico. Tem uma frase do Talmud que fala que você reconhece uma pessoa apenas em 3 situações. E eu vou falar em hebraico, parece uma pegadinha, mas quem quiser escrever aí vale a pena, porque são 3 palavras em hebraico muito parecidas, né? Está escrito que você reconhece uma pessoa, bekossô, bequissô, becassô. Eu vou traduzir. Kossô em hebraico quer dizer o seu copo. Anotem aí. Kossô, o seu copo. Kissô, o seu bolso. Caçou, a sua raiva. A sua raiva. Você Caraca. só conhece uma pessoa em 3 momentos. No seu copo, quando a pessoa bebeu um pouquinho, quando a pessoa tá bêbada, às vezes o cara fala, mas eu fiz aquilo porque eu tava bêbado. Não importa. Não é desculpa. Em primeiro lugar, bebeu porque quis. Em segundo lugar, a verdade saiu. A verdade saiu. Número 2, bequissou no teu bolso, na hora de mexer no bolso, né? O cara é amigo para dar conselho, para dar abraço, para ir na praia junto. Mas quando você descobre quem o cara é, quando precisa mexer no bolso, quando precisa mexer no dinheiro. E caçou, quando o cara tá nervoso. Porque às vezes o cara fala, claro que às vezes a gente erra, a gente perde a cabeça, a gente esquenta. Mas muitas vezes a pessoa fala, mas eu fiz aquilo porque eu tava nervoso. Não importa. É lá que você vê o quanto a pessoa se trabalhou, o quanto a pessoa é equilibrada. Todo mundo fica nervoso. Todos nós perdemos a cabeça de vez em quando. Mas o que você faz quando você perde a cabeça? Quem é o Dudu quando perde a cabeça? Quem é o Thiago quando perde a cabeça? É lá que você vê a essência da pessoa se revelando. Eu só peguei muito bom, Dudu. Porque eu acho que eu vou anotar essa bagaça aqui. Eu já anotei, na verdade. Então,
pô, você só conhece alguém, já dizia no Talmud, você só conhece alguém, coçou, quiçou e caçou. Seu copo, seu bolso e a sua raiva, cara. Pô, muito bom, cara. Muito, muito bom. Só Ô, funciona aqui Dudu. porque a gente não combinou, entendeu, Thiago? Aí vai melhor. Não, muito bom, cara. Me conta aí. Sabe que isso aqui, só quero fazer um lechaim, né? Brindar a vida com as pessoas, fazer uma bênção agradecendo a Deus a todo dia, né? Pela manhã, pela saúde, pelo cafezinho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh bidvaro. Você sabe que depois que você falou sobre desfrutar o café diferente, eu comecei a desfrutar diferente, percebi algumas coisas diferentes na minha vida. Muitos primos aqui também, muitos primos também. A casa, a gente conversa sobre isso. No escritório, o pessoal falou que uma das coisas que mais gostaram na live que a gente fez na anterior foi sobre isso. Foi sobre, legal. Cara, como que faz, como você percebe algumas outras coisas, né? Mas, ô Dudu, então me conta aí, pô, eu sei que essa sabedoria que você tem é gigante. Eu queria que, pô, você trouxesse alguma história, alguma coisa que você acha que agregue para o nosso mundo, né? Um mundo de prosperidade, grana, dinheiro, que é isso que a gente está tratando aqui nesses 12 episódios. Beleza. Só respirar fundo, que eu gosto de começar sempre a live com uma meditação, né? A gente precisa estar focado, estar presente. E como o tema aqui é dinheiro, o tema aqui é investimentos, o tema aqui é prosperidade. E nós sabemos, como falamos na última live, que tem várias histórias durante a jornada do povo judeu que nos levam a esse conhecimento. Eu fiz questão de trazer e preparar hoje para a nossa live, Thiago, um dos episódios que eu sei que você já mencionou muito esse personagem, mas hoje eu queria pegar um approach diferente. É um personagem bíblico que é o único. Você pode procurar na Bíblia inteira. Toda a história judaica do Tanakh, né, que a gente explicou da última vez, que seria a Bíblia, o Velho Testamento, o Pentateuco, os profetas, os escritos. Você encontra uma vez, só uma vez, que Deus fala, esse era um homem de sucesso. Em hebraico, Ish Matzliach. Eu faço questão de falar em hebraico para a gente ver o texto original. Ish Matzliach quer dizer uma pessoa de sucesso. Então, na Bíblia só tem uma única passagem na Bíblia inteira que diz que... Pode procurar. Eu desafio aqui, meus queridos colegas aqui de madrugada a procurar isso. Caramba. Então, vamos lá, tô curioso. A Bíblia fala duas vezes, na mesma página, que ele era um homem de sucesso. Quem foi ele? José do Egito. José. Aquele menino José, odiado pelos seus irmãos, que passou uma jornada não muito fácil. Ele foi chamado o homem de sucesso. Mas o que é o mais interessante? Que a Bíblia não diz que ele era um homem de sucesso depois que ele virou primeiro-ministro do Egito, que era a maior potência mundial da época. Depois que ele virou o tesoureiro do rei, do faraó, e sabia manejar toda a economia egípcia. Não. A Torá fala, a Bíblia fala, que ele era um homem de sucesso quando ele estava na prisão por 12 anos. Já vou contar para vocês essa história. E antes disso, quando ele era escravo na casa do açougueiro do Egito, que se chamava Potifar, lá a Bíblia fala que ele era um cara de sucesso. Olha que estranho, Thiago. A gente tem que mencionar isso. Única vez que a Bíblia usa o termo homem de sucesso, em hebraico a palavra sucesso, só para a gente ser bem exato aqui, é atzlachá. Eu até quero discutir com vocês. O que é sucesso? Né? O que é sucesso? Porque riqueza é uma coisa, sucesso é outra coisa. E a Torá, a Bíblia, ela faz questão de falar que o homem de sucesso era ele. Então, vamos pegar bem em resumo qual que era a história desse menino. Nasceu um menino mimadinho, até então o único filho dessa mãe, né, que era a Raquel, e o menino se chamou José.
Em resumo, bem resumo, os irmãos odiavam ele, porque ele era o queridinho do papai. E ele era o mais bonito. A Torá fala, ele era o mais bonito dos irmãos. Ele também sabia se vestir bem. Ele se arrumava. E o pai deu para ele uma roupa colorida, está escrito, uma roupa especial. E os irmãos tinham um ódio fatal contra o José. Interessante, tinha um ódio fatal. E esses irmãos, de acordo com a Bíblia, eram gente boa. Só para a gente ter noção. Não é que eles eram pessoas ruins. Eles eram pessoas excelentes, mas alguma coisa no José tirava eles do sério. Eles não aguentaram os ciúmes e jogaram José num poço. Imagina o trauma, o bullying, na linguagem do mundo moderno, que esse menino sofreu. Quer dizer, os próprios irmãos tentaram matar ele. Ele foi jogado no poço, e aí ele foi retirado do poço por pessoas que pegaram ele como escravo, venderam ele para o Egito, e ele ficou 10 anos sendo escravo na casa do açougueiro, um homem poderoso lá no Egito, chamado Potifar. Diz a Bíblia, nessa parte, quem tem aí o Gênesis, olha depois dessa história, diz a Bíblia que José era um escravo, naquela época tinha escravidão. Ele era um escravo, Tiago, tão bom, mas tão bom, que aquele homem lá, Potifar, deixou todo o dinheiro dele na mão desse empregado, na mão desse colaborador, na linguagem do mundo de hoje, na mão desse escravo. E aí a Bíblia faz questão de dizer que tudo o que José fazia, Hashem matzliach beyado. Deus dava sucesso em suas mãos. Então, olha que interessante. O cara não era o dono da empresa, não era o CEO, não era nada. Ele era um escravo. Porém, a Torá usa pela primeira e uma das únicas vezes a palavra sucesso nesse momento. Depois, aconteceu um episódio muito triste, que a esposa do Potifar gostou de José, começa a seduzir ele todos os dias. Ele não quis cair nas garras dela. Ele se segurou, mesmo que ele era um menino jovem, bonito, abandonado lá no Egito. Ele não pecou com ela. Ele não traiu, né, o seu patrão. Ela ficou tão brava que ela segurou uma roupa dele e falou para todo o Egito que José tentou estuprá-la, que José tentou assediá-la e estuprá-la. Sabe o que fizeram? Jogaram ele na prisão. Injustamente, segunda vez. Primeiro ele foi injustiçado pelos irmãos e agora ele foi injustiçado por algo que ele não fez. Ele foi preso. Sabe quanto tempo ele ficou na cadeia? Tiago, 12 anos. 12 anos na cadeia por algo que ele não fez. Vem a Bíblia e fala, o cara se deu bem na prisão. Olha a filosofia de vida. Ele se deu bem na prisão. Ele virou o chefe dos presos. Alguém que já visitou uma prisão, espero que vocês não tiveram essa triste oportunidade. Eu já precisei fazer trabalho espiritual, voluntário na prisão. Existe, principalmente nas prisões brasileiras, todo um esquema, né, entre os próprios presos de liderança. E o José, ele era, como que ele chama, acho que na prisão brasileira? Carcereiro. O capitão. O capitão, não é? Como que ele chama? Ele era o chefe dos presos. Não é uma coisa tão honrada, né? Aparentemente, não é uma coisa tão honrada. Vem a Bíblia e fala. Vem a Torá e fala. Tudo o que José fazia na prisão, Deus dava sucesso para ele. E ele era Ish Matzliach. Ele era um homem de sucesso. Não, isso é muito, muito legal. É muito forte isso, né? É muito forte.
Ô, Dudu, eu Fala. contei essa história, né, num dos primeiros episódios do José do Egito, e eu acho que, cara, uma das histórias mais incríveis que eu já li, assim, de verdade. Tanto é que todos os dias eu ficava procurando uma história desse nível para trazer aqui para a galera e difícil achar. Porque, putz, muito boa a história, o desfecho é incrível, mas o legal é que assim, eu vi que tem uma galera comentando assim, putz, o primo já contou essa história, não conta de novo e tal. Só que assim, a Bíblia tem um negócio em que parece que toda história, cara, que ela é contada, ela pode ser contada quantas vezes for, a gente sempre tira uns insights diferentes, assim. Com certeza. Então, pô, o que você acabou de falar, putz, ele foi o único que na Bíblia foi denominado como um cara de sucesso. E o detalhe é que ele foi denominado como um cara de sucesso antes de acontecer, né, tudo aquilo. Então, eu acho que talvez o ponto que você esteja trazendo pra gente é aquele ponto que parece um clichê, que as pessoas falam muito, mas que de fato a gente vê que desde sempre isso é aplicado, em que primeiro isso daí acontece, primeiro você depois você tem, né? Talvez tenha a ver com isso. Primeiro você primeiro você muda, primeiro você estuda, primeiro você evolui, né? E aí depois você acaba tendo, né? Então, não é que quando você é rico, talvez você seja rico primeiro aqui dentro, né? E depois você acaba adquirindo a riqueza material, né? Perfeito. Então, eu entendo que isso é aplicado da seguinte forma. Pô, uma vez eu perguntei, eu fiz uma live com um grande bilionário brasileiro, e aí eu falei, poxa, se você perdesse tudo, como seria? Ele disse o seguinte, eu seria bilionário de novo e em menos tempo. E o que isso daqui me mostra? Me mostra que uma vez que ele tem o conhecimento que ele é muito mais fácil ele gerar essa riqueza material. E eu acredito que comigo também seria semelhante. Também geraria de novo, né? E eu acho que, claro que é que no meu mercado eu domino mais o conhecimento técnico, mas em qualquer mercado que eu estudasse para dominar o conhecimento técnico, eu iria usar os outros conhecimentos que eu tenho, princípios, para escalar isso e ter um resultado bacana, né? Perfeito. Você pegou o ponto exatamente que eu queria pegar da história. Obrigado por complementar, Tiagão. E é exatamente isso. Em primeiro lugar, como você falou, cada vez que a gente lê a Bíblia, tem muitos layers, né? Tem muitas camadas na mesma história, que você pode ter muitos aprendizados, e cada vez que você estuda de novo... E eu sei que você já tinha... Você me falou, né? Que você contou essa história, e você pegou mais a parte da reviravolta, né? Da transformação do José. Hoje eu não queria ir para aquela parte, porque o final da história foi bonito. O final da história foi feliz. Todo mundo sabe, ele interpretou o sonho de uns caras na prisão, aí o faraó tirou ele da prisão, viu que ele era um gênio e colocou ele para ser o primeiro-ministro do Egito. Agora eu pergunto para vocês, por que a Bíblia fala que ele era um homem de sucesso? Não depois que ele saiu da prisão. A Bíblia nem fala mais isso depois. Ela faz questão de falar que ele era um homem de tremendo sucesso, que tudo que ele tocava, está escrito assim, tudo que ele fazia, Asher Matzliach Beyado. Sabe aquele cara que tudo que ele toca vira ouro? Parece até o Tiago Negro. Uma coisa assim fantástica. Esse aqui era o José. Então a Torá fala... Então eu queria passar, parecido com isso que você falou agora, mas talvez em palavras um pouco diferentes, a definição de sucesso pelo judaísmo, Tiago. Qual é a definição de sucesso? Você tem que pegar a história. E eu gosto de simplificar, sabia? Porque acho que assim, às vezes a gente complica demais, filosofa demais, e a coisa tá na cara, tá nos olhos, preto no branco. Aqui a Bíblia está te dando a definição de sucesso. A grande qualidade de José foi que ele sempre foi um homem de sucesso, como você falou. Ele pensava grande. Ele era o primo rico da época. Ele era um homem rico. Rico aqui. Por quê? Por que ele era o primo rico? Porque só existem duas formas de uma pessoa reagir, e me fala se você concorda depois comigo, na vida. Só existem duas formas. Quando você é jogado no buraco, e todos nós, em algum momento da vida, somos jogados no buraco, você pode se vitimizar, ou você pode entender que isso próprio é a oportunidade. Esse é o grande aprendizado de José. Quando ele estava escravo, em vez dele pensar, Deus, como você foi injusto comigo, meus irmãos foram injustos comigo. Imagina quantos anos de terapia precisaria alguém hoje em dia, né? Depois do bullying sofrido pelos irmãos, para ficar olhando quem é o culpado.
né? Você podia ficar pensando lá. O José podia ficar martelando na cabeça dele. Quem é o culpado? Por isso que eu fui jogado no buraco. Será que foi o falecimento precoce da minha mãe? Será que foi o comportamento errado do meu pai? Talvez o meu pai não deveria ter me privilegiado. Será que foi o mau caráter dos meus irmãos? Ele não queria saber. O José sabia que se Deus colocou ele naquele buraco, naquela situação, ele precisava ser o melhor escravo. Depois ele foi jogado injustamente na prisão. Em vez de ele ficar falando que sociedade injusta, me prenderam erroneamente, em vez de prender a mulher, prenderam eu. Em vez de ele ficar procurando o culpado no governo, na política, na sociedade, não. Ele falou, eu virei um preso. Isso não é conformismo, pessoal. Faço questão de explicar a diferença. Isso não é acomodar, não é ele falar, então vou ficar por aqui mesmo. Não, ele estava louco para sair da prisão. Mas enquanto eu estou na prisão, eu vou ser o capitão. Eu vou ser o chefe da prisão. Ele sempre foi um primeiro-ministro. É isso que eu queria falar para vocês. Sabe por que José virou primeiro-ministro? Porque ele sempre foi um primeiro-ministro. Ontem eu estava fazendo uma live, e é aqui que eu, na verdade, tudo isso foi introdução, Tiago, que você pediu para eu contar umas historinhas judaicas. E isso aqui, eu só queria me basear na Torá, na Bíblia, para a gente pegar a definição de sucesso. Então, qual é a definição de sucesso? A definição de sucesso significa entender que o buraco no qual você foi jogado, ele não é um buraco. Ele é a tua oportunidade de virar rico. Não tem neutro. Não tem caminho do meio. Ou você, desculpa a palavra, ou você se ferra, ou você se salva. E aqui eu escutei uma palavra maravilhosa de um grande rabino cabalista que eu queria repetir para vocês. Que José foi enterrado vivo. Muitas vezes na vida, a gente é enterrado vivo. Pessoas que a gente ama pisaram em cima da gente. Pessoas que a gente confiou nos negócios nos traíram. Você foi enterrado vivo. Mas aqui tem duas formas de você enxergar ser enterrado. Depende quem você é. Não sei se você já ouviu essa explicação, Thiago. Se você é uma pedra, então você foi enterrado, bye bye Brasil, já era. Mas se você é uma semente, você não foi enterrado, meu amigo, você foi plantado. Aqui é o teu começo. Se você enterra uma semente, é o começo de uma árvore. Então depende de quem você é. Se você for uma semente, e você é uma semente, cada ser humano tem um potencial infinito. Então, você entende que na hora que te enterraram, fala obrigado. Agradece quem te enterrou vivo. Sabe por quê? Porque é lá que começa a tua oportunidade. Mano, isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. Pô, nossa, isso daí, quando algum primo fala para compartilhar comigo alguma história que ele tá fudido, quando você fala, cara, ou você é uma pedra ou você é uma semente. Se for uma pedra, você já era. Você foi enterrado. Se for uma semente, cara, aproveita. Se for enterrado, você vai aproveitar isso para crescer. Animal, Dudu. Ô, Dudu. Enterrado, você decide se você foi enterrado ou se você foi plantado. Essa é a questão. Para de se achar enterrado. Você foi plantado. Eu estava falando ontem que às vezes a gente Thiago, porque assim, claro que a gente quer motivar as pessoas, incentivar, mas a gente sabe que muita gente que está assistindo a gente aqui, às vezes está numa situação que não vê saída, correto? Uhum. O cara não vê saída. Está com contas para pagar, está com problemas familiares, está com problemas de relacionamento, às vezes está com problemas de saúde, Deus nos livre. E às vezes a pessoa está numa situação que ela não vê saída. E eu estudei no Hassidismo. O Hassidismo é uma vertente da Cabala, né? Para quem não sabe, do judaísmo. Que você pode olhar uma situação de aperto de duas formas. Ou que você está preso, está amarrado, ou que, na verdade, é um abraço. Sabe aquele tio que, quando vê o sobrinho, dá aquele abraço?
e o sobrinho começa a espernear, né? Fala, oh, que tio chato, que primo chato é esse? Que cada vez que ele me vê, ele me esmaga. No fundo, vamos pegar Freud um pouquinho, lá no fundo, inconscientemente, essa criança tá gostando ou não tá gostando? Tá adorando. Tiago, tá adorando. É fundamental para uma criança sentir o amor dos pais, o amor da família. Ao ponto, sabe aquele pai, a mãe, que abraça o filho? Quanto mais ela espreme o filho, quanto mais ela abraça o filho, querendo dizer, você não vai fugir, você vai ficar mais 5 minutos comigo, você vai ficar mais 2 minutos comigo. Mesmo que o filho tá esperneando, tá chorando, no fundo, ele tá gostando. Agora, tenta aplicar, é uma coisa muito prática, faz esse exercício. Tenta pensar que o aperto que você está passando na tua vida é um abraço divino. Deus está te abraçando. Mas ele gosta tanto de você que ele está te abraçando muito forte. Ele não está te deixando saída. Sabe por quê? Porque Deus está querendo que você enxergue aqui e agora, nessa situação. Ele está te dando um presente. Ele está falando, Dudu, tua resposta está aqui. Para de olhar para os lados. Para de procurar na grama do vizinho. Para de procurar tua solução lá fora. Tem alguma coisa aqui, nos teus traumas, na tua história de vida, no teu presente, no teu buraco. Eu te coloquei no buraco para você conseguir enxergar melhor. Algo que se você estivesse lá fora da prisão, você não ia conseguir ver. Então vamos começar a sentir que o aperto que a gente passa é um abraço gostoso. Quanto mais Deus abraça, dói na hora, dói. Mas é uma dor gostosa, cara, muito porque bom. logo depois a gente consegue nos livrar. Vamos mostrar o pôr do sol aqui, o nascer do sol? Olha que bonito. Tiagão, dá pra ver, não? Agora dá pra ver. Puta, que bonito, hein? O pessoal Isso, merece. isso vale a pena, hein? Por isso que vale a pena, pô. Que Quem bonito, acordou cara. cedo merece ver, vai. Do caramba. Ô, Dudu, deixa eu pegar uns insights aqui do que você falou. Fala, mano. Eu fui anotando algumas coisas aqui em cima do que você falou, tá? Primeiro, eu queria só dizer o seguinte. O Dudu me falou ontem assim, ó. Ô, primo, o que você acha de eu começar a fazer umas lives de manhã, tal? Não às 5 e 6, mas fazer umas lives de manhã. Eu falei, porra, Dudu, você tem que fazer, meu. A galera curte. Porra, você é um cara que tem sabedoria, precisa fazer. Então, assim, o Dudu vai começar umas lives de manhã. Depois eu quero que vocês, porra, quem ainda não segue o Dudu no Instagram. É um amigo, é um cara que vem aqui, contribui, sem ganhar nada, sabe? Sem ganhar R$1, nada, pô, se contribui. Então, assim, sigam o Dudu e, porra, participem também do que ele vai fazer, que vai ser muito legal. Depois o Dudu ele vai falar mais no Instagram dele sobre o que ele vai fazer e tudo mais, tá bom? Mas é o seguinte, eu quero pegar alguns insights do que você disse. Tá? Então, eu separei aqui, na verdade, 3 insights aqui, tá? Primeiro insight mais simples. Repetição. Né? Então, muitas vezes acontece na live uma coisa que é um problema e eu preciso tentar contornar isso. Qual que é o problema? O problema é, às vezes aparece uma história parecida, como a história que você contou agora do José do Egito, que eu já contei. Aí tem uma galera no comentário que fica assim, ó, pô, mas o primo já contou essa história, o primo já contou essa história. Calma, você não entendeu. Não é sobre a história. É sobre o princípio, o insight e o ponto de vista, né? Então, as pessoas, elas às vezes acham que elas precisam ter milhares de coisas diferentes o tempo todo, mas na verdade não. Às vezes elas precisam é uma única coisa. Então, a vida e o sucesso e prosperidade, seja lá o que for, tem muito mais a ver com você fazer 2 coisas 2.000 vezes do que 2.000 coisas 2 vezes. Então, quando o Dudu traz isso, a ideia é, putz, que legal, eu já conheço essa história, deixa eu ver qual insight novo ele vai falar que eu não tinha captado. Né? Então, pô, essa é a primeira coisa, repetição na sua vida. E aí as pessoas pensam, já ouvi essa história, então amanhã eu não vou nem acordar, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, não é assim. É repetição. Uma das coisas que eu entendo de fora, né, que o judaísmo ele conseguiu prosperar tanto, é por causa dos ritos que existem. E às vezes um rito pode nem ter relação com um sucesso financeiro, ou seja lá o que for, mas ele é um rito. Então, é de você fazer as mesmas coisas sempre. Isso aqui te mantém ligado. Tá? Então, os ritos são importantes, a repetição é importante. Esse é o insight número 1, tá? Então, como que você leva para a sua vida? Pô, repetição na sua vida, disciplina na sua vida. Faça as mesmas coisas, buscando insights e princípios diferentes. Essa é a primeira coisa sobre o que o Dudu falou. Perfeito.
Segundo insight, o Dudu disse que só tem duas formas de você reagir à vida, né? Pelo que eu entendi, que é você sendo ativo ou passivo, né? A vida joga uma coisa para cima de você e você aceita. Você fala, puta, que saco, eu sou assim, né? Ou a vida jogar um negócio em cima de você e você usar isso para crescer, você não se vitimizar, né? Você ser a semente e não a pedra, né? Essa coisa que o Dudu falou, muito legal. Eu tenho uma passagem muito breve na minha vida para exemplificar isso. Aos 18 anos, todo mundo sabe que eu quebrei na Bolsa de Valores, então eu peguei a minha graninha, investi e perdi tudo. As pessoas, quando perdem tudo ou quando fracassam, né, elas acham que o fracasso é um ponto final, mas o fracasso é uma vírgula na nossa vida, né? A gente vai fracassar várias vezes até chegar onde a gente quer. E no meu caso, eu tinha 3 possibilidades de reação quando eu quebrei na Bolsa. Primeiro, achar que a Bolsa era um cassino. É o que muitas pessoas pensam. Ah, a Bolsa é um cassino. Né? Segundo, eu não fazia nada. Né? Eu peguei, quebrar e falar, beleza, pum, qual que é a próxima coisa? E terceiro, eu aprender com isso. Foi o caso da semente que o Dudu falou. Então, isso daqui, esse evento que eu tive aos 18, me fez tomar a decisão de estudar sobre Bolsa. E quando eu comecei a estudar, eu me apaixonei e decidi trabalhar no mercado financeiro. Eu entendi onde eu tinha errado. Então, na minha vida, isso é um exemplo prático desse caso da semente, de uma situação péssima e que virou o jogo para mim, que com o passar do tempo foi o que me trouxe aqui. Né? Então, esse é o segundo insight. E o terceiro insight, e talvez o mais poderoso de tudo que o Dudu falou, é sobre um termo. É o termo sobrevivência. Tá? Sobrevivência. E que é muito presente na própria história do judaísmo. Tá? Então, por que isso aqui é tão importante? Tem um filósofo que escreveu em 1888, né? A gente sempre repete essa frase, mas as pessoas não sabem de onde veio. Tem uma frase que é assim, ó, what doesn't kill me make me stronger, né? O que não me mata me deixa mais forte. O que não mata me deixa mais forte. O que não mata me deixa mais forte. E aí, por onde que vem isso, né? Isso aqui vem lá de 1888, tá? De um filósofo que escreveu isso. Isso daqui foi, ao longo do tempo, sendo disseminado e virou um senso comum hoje. E faz sentido, né? Então, para pensar. O povo judeu, ele sofreu muito, o Dudu pode falar mais, né? Mas acho que já contamos algumas vezes, só que ele sobreviveu. E ele sobreviveu e os princípios sobreviveram. Então, hoje, o povo judeu ele consegue ser muito próspero pelos princípios que ele carregou. E toda vez que você toma uma porrada muito grande, você fica mais forte, né? Que é exatamente esse conceito, o que não me mata me deixa mais forte. Então, toda vez que você toma uma porrada muito grande na sua vida, você fica mais forte. Quando você passa por uma crise na Bolsa de Valores, você fica mais forte, você fica mais sábio, você acumula mais história, mais experiência, você já sabe como lidar da próxima vez. Quando você termina um relacionamento amoroso, você aprende a evoluir e ganha maturidade, né? Quando você perde alguma coisa e você continua jogando, você fica mais maduro, mais maduro, mais maduro. E aí você fala, isso aqui é um conceito bullshit, Thiago. Entendi que faz sentido, mas não é tão forte assim. Vamos trazer para o princípio da matemática, então. Na matemática, né, se você pegar, durante a crise do Covid, né, eu ganhei muito dinheiro na Bolsa de Valores. Mas teve gente que por um erro perdeu muito. O que eles fizeram? Eles investiram, a Bolsa caiu 50%. Quando a Bolsa cai 50%, para você recuperar uma queda de 50%, você precisa ter uma alta de 100%. Né? 100 mil reais viram 50 mil. Para 50 mil virar 100 mil, você precisa render 100% de novo. Então, na Bolsa de Valores, quem perdeu 50% precisava de um rendimento de 100%. Só que essa pessoa, ela ficou com medo por causa da falta de maturidade, falta de experiência, falta de técnica e um pouco de deixar ser controlado pelos viés emocionais e ela foi a pedra, talvez nesse caso, não a semente. Eu fui a semente nesse momento e muitas pessoas foram a pedra. Né? Nesse momento, a pessoa pegou e falou, tô com medo, vou sair. E ela saiu uma parte. Só que aí, a Bolsa voltou e subiu mais de 100% de novo. E quando ela subiu mais 100%, a pessoa que não participou dessa alta, ela vai demorar, talvez, décadas para recuperar o dinheiro dela aqui. Porque ela não teve essa experiência. Então, sobreviver na matemática, ou seja, perder pouco na queda é mais importante do que ganhar muito na alta. E isso aqui é o conceito da sobrevivência. Quando você sobrevive, você fica mais forte. Por isso que, na minha carteira de investimentos, eu tenho uma alocação de portfólio. Aliás, Dudu, em algum momento que a gente for fazer um Leheim, vou trocar uma ideia com você mais técnica sobre uma coisa que eu descobri na Talmud, que eles têm uma recomendação de portfólio de investimentos.
De um Claro. terço em terras, um terço em reserva, um terço em negócios. Sim, o Talmud ele fala para diversificar. É umas únicas dicas claras sobre dinheiro que você encontra na religião, né? Porque o Talmud é parte da religião. Ele fala, não investe tudo num lugar só, né? Para você diversificar. Isso é muito legal. Ô, Dudu, queria que você então terminasse com uma última história, um último insight aqui pra gente, para poder liberar a galera para a rotina e para dar uns recadinhos finais aqui para galera. Tá bom, vou contar uma história que eu preparei aqui pra gente, que eu acho que tem a ver com tudo isso, né, que a gente conversou até agora. E é uma história judaica, milenar, que conta o seguinte. Certa vez, tinha um rei, e o rei, ele era muito rico, obviamente. E ele tinha uma pedra preciosa na sua coroa, que valia bilhões, e caiu. E ela rachou. E o rei ficou muito triste, muito chateado, e não tinha conserto. Não tinha conserto. Ele pediu para os melhores profissionais artesãos do seu reinado para tentarem consertar aquela rachadura que tirou um pouco do brilho da coroa e ninguém conseguia. Até que certa vez chegou um grande artesão, um ancião, um senhor, e ele falou: rei, eu tenho a solução para a tua coroa, para a tua pedra preciosa. Mas para isso você precisa me entregar, obviamente, a pedra na minha mão. Tá bom. Ele entregou a pedra na mão do artesão. E ele chegou na frente de todos os súditos lá no palácio, pegou uma faquinha, pegou uma lâmina e começou a rachar mais a pedra. Começou a riscar. Todo mundo ficou louco. Essa pedra aqui vale bilhões. É uma pedra raríssima. A pedra mais preciosa da coroa do rei. Falou: vocês confiaram em mim. Vocês confiaram em mim. E o cara começou a riscar aquela pedra. Depois, quando foram olhar, ele mostrou a pedra para todo mundo lá na frente do palácio e perceberam que ele pegou aquela rachadura e ele desenhou pétalas em volta e ela ficou uma flor maravilhosa. E aquela pedra preciosa, que já era bonita antes, ficou mais bonita agora. Então ele transformou aquela rachadura numa flor. A história judaica conta qual é o insight, qual é a sabedoria que tem por trás dessa pequena história. Uma coisa muito profunda. Nós temos feridas, nós temos rachaduras, como a história que o Thiago contou agora. Às vezes a gente quase desiste, né? Às vezes a gente leva uma porrada da vida e a gente quase desiste. Qual foi a ideologia desse artesão, desse profissional? Ele entendeu que às vezes você precisa ir mais a fundo na própria ferida, né? Ele pegou um canivete, ele pegou uma lâmina e ele rachou ainda mais. Em outras palavras, vai no fundo. Vai no fundo da rachadura, da ferida, porque lá está escondido uma flor. Então, em vez de você brecar o sofrimento no meio e você ficar vitimizando, né, e falar: ai, por que me aconteceu isso e como que me aconteceu aquilo? Ao contrário, pegue essa dor até o fim, que você vai virar, né, um ser humano fantástico. E é isso que, né, aquela história, você já deve ter contado aqui alguma vez, mas é uma história real, que uma vez tinha um empregado na Bolsa de Valores e ele fez um investimento errado e ele perdeu, sabe, em uma mão lá, ele perdeu 10 milhões de dólares. Aí o patrão, é uma história famosa, esqueci agora o nome, o patrão chamou ele na sua sala, falou para ele falou: não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar, desculpa, eu fiz tua empresa perder 10 milhões de dólares, eu sei que eu estou despedido. Aí o patrão falou: tá despedido? De jeito nenhum. Eu acabei de gastar os melhores 10 milhões de dólares da minha vida na tua educação financeira.
Você acha que eu vou te despedir agora? Você acha que eu vou te despedir agora? Eu acabei de investir em você 10 milhões de dólares. Agora eu não conhecia você vai essa história, ficar não. aqui. Olha a cabeça grande desse patrão. É agora que você vai ficar aqui, porque se tem alguém que não vai fazer burrada de novo, é você. Se é alguém que vai aprender a lição, é você. Então, em vez de ele olhar que ele perdeu 10 milhões de dólares, ele falou, não, eu acabei de fazer um investimento de 10 milhões de dólares. Então, eu gosto muito dessa história e com isso eu finalizo essa mensagem. Vamos perceber de verdade que se a gente pensa grande, nós somos um José do Egito, nós somos pessoas de sucesso. Gostaria só de convidar todo mundo, Tiagão, para seguir a minha página, Rabino Dudu, tanto no Instagram como no YouTube também. Tem muitos vídeos gratuitos lá de Cabala, da sabedoria judaica. E hoje eu começo um novo projeto. O Tiago já fez propaganda antes, já mencionou. Eu vou começar, Tiagão, todos os dias de manhã, se Deus quiser, 6h13. É um número cabalístico. 6h13, né, que tem a ver com 613 mandamentos da Cabala, da Bíblia. 6h13 todos os dias, fazer uma pequena meditação judaica para a prosperidade, para atrair boas energias, inspiração, para começar o dia, sabe, com uma luz nova. É um foco mais espiritual. Então, quem quiser, está convidado aí a fazer uma dobradinha depois. Não vou te atrapalhar aqui. Pessoal, eu vou marcar o Dudu nos stories depois, então. Deixa eu dar uns recados importantes para vocês aqui, tá? E aí depois vocês seguem o Dudu, só ir lá no meus stories e eu vou botar o Instagram dele, tá bom? Maravilha. Dudu, obrigado, meu irmão. Vou grande passar beijo, obrigado. Bom aqui. dia, Bom dia. Galera, pô, tem umas coisas muito importantes para falar aqui para vocês. Cara, é muito legal a live com o Dudu, né? Deixa eu abrir os comentários aqui. Curtiram? Acharam massa hoje? Para quem chegou mais tarde, só não esqueça do insight que eu passei no comecinho da live também, que é sobre não julgue as pessoas pelo que elas dizem, mas sim pelo que elas fazem, tá? Você só vai conhecer uma pessoa pela exceção do dia dela e não por quem ela é durante a maior parte do tempo. Você vai conhecer a pessoa durante a raiva, durante o estresse, durante quando o bicho tá pegando fogo, né? Deu problema, deu pau, aí sim, aí você vai falar, galera, precisamos nos juntar aqui, precisamos resolver, preciso de união. Aí a galera vai falar, não, eu tô fora. Aí você vê que essa pessoa não esteve com você de verdade, tá? Os negócios passam por isso, né? Por isso que eu acho que as crises são boas. Por isso que as crises, elas acabam filtrando muita coisa, né? Eu passei por uma crise na minha vida pessoal há 2 anos. E nessa crise pessoal, muita gente se afastou, mas muita gente fortaleceu comigo, né? Então, as crises são boas porque elas são filtros, elas te dão luz, elas te dão visibilidade, né? Olha o Rick Chester aí. Rick Chester sempre, cara, sempre esteve comigo, a gente sempre se encontra, muita gente faz evento junto e tal, é um cara incrível, entendeu? Um cara bom, cresceu. O Rick Chester, ele é a semente, velho. É a semente. O mundo foi lá, enterrou ele vivo, e ele foi lá e pensou, pô, você é a pedra, você é a semente. Ele virou a semente. Ele usou isso daqui, estava enterrado vivo para crescer mais ainda, né? Esse foi o Rick Chester. Então, gente, coisas importantes para vocês hoje. O sorteio vai ser completamente diferente, né? Então, todos os dias eu sorteei o método financeiro do primo, certo? Hoje, na frase do dia, a gente vai sortear algumas coisas especiais. Então, a gente vai sortear o método financeiro, beleza? Além do método financeiro, a gente vai sortear um moletom do primo, tá? O moletom do primo da Fever, um moletom, cara, muito massa. Vocês já viram, eu usei acho que ontem ou anteontem, tá? Então, vou sortear o moletom da Fever também. E tem mais alguma coisa. O que mais? Bom, eu acho que é isso, tá? Vai ter o moletom do primo e o método financeiro do primo, tá bom? Para você participar, é só você ir lá no post, que eu vou postar agora com a frase do dia, e comentar marcando 2 pessoas. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser, tá? E marca pensando assim, cara, a gente tá no episódio 9, faltam 10, 11, 12. Então é muito importante, que você aproveite esses últimos 3 episódios, tá? Porque às vezes pode ter um único pequeno insight que pode, solidificar muita coisa na sua cabeça, ou mudar um pouco a direção que você tá indo, ou fazer você ir mais rápido. Alguma coisa você vai pegar disso. Isso é uma lição convexa, tá? Porque a gente vai ter mais ou menos 1 hora por dia, então você vai investir 3 horas. 3 horas dos seus próximos 3 dias. O pior que pode acontecer é você perder 3 horas. O melhor que pode acontecer é você pegar um insight que pode mudar toda a sua vida de todo ao seu redor. Então vale a pena. Isso é uma decisão convexa. Nos investimentos você precisa pensar assim.
com a grana também, nos negócios também, tá? Então você sempre precisa pensar de forma convexa, tá bom? Outra coisa, um insight muito rápido, não quero ficar falando sobre isso agora, tá? Os ganhadores saem onde? Saem no Instagram do @oprimo.rico, tá? Oprimo.rico. Então, todo dia a gente sorteia lá no oprimo.rico, é só vocês entrarem lá, não no Thiago.nigro, é no oprimo.rico que a gente dá o resultado. Então sigam o oprimo.rico, tá bom? Último insight, insight não, né? Mas aí eu queria parabenizar e dar boas-vindas para o pessoal que se inscreveu no treinamento que a gente abriu ontem as inscrições e queria dar um recadinho muito importante para vocês, tá? Para quem está se inscrevendo no treinamento,